Existe algum texto, se vocês puderem, você fala assim: rapaz, eu tiraria esse aqui da Bíblia. Se eu escrevesse a Bíblia, não teria esse texto. Já pensaram isso? Só eu que tenho essas viagens assim? A Bíblia por Saulo. Tem alguns textos que não teria. Tiraria. Vocês têm algum assim? Provavelmente, na edição revista, atualizada, corrigida, santificada por Saulo, o bonzão, ia ter um salmo a menos. Muito provavelmente seria o Salmo 137. Os salmos, eles são, um dos outros nomes para salmo é o saltério. São canções, são músicas, são musicalizações feitas pelos judeus, que eram entoadas nos templos, entoadas nas liturgias, nos rituais, nas festas, com o objetivo de trazer à memória e trazer ao movimento deles algo em sua relação com Deus. Um salmo litúrgico, um salmo... Por exemplo, existem salmos, eu não sei se vocês já viram que alguns salmos têm assim, cântico dos degraus, cântico gradual, que eram salmos que eles compuseram especialmente para que fossem cantados nas peregrinações a Jerusalém. Enquanto subiam para Jerusalém, eles cantavam os cânticos dos degraus. Alguns salmos são assim. Alguns salmos são fruto de uma experiência exclusivamente de adoração, que eles serviam exclusivamente para os momentos de louvor e de adoração ao Senhor. Existem salmos que refletem momentos especiais da vida de algumas pessoas. O Salmo 51, por exemplo, vai falar do momento da vida de Davi, um momento muito específico, onde ele manifesta um arrependimento por um erro com Batseba. Esse salmo, especialmente, para muitos, ele é o único salmo da Bíblia que tem um estilo específico, que é o estilo de lamentação. Uma lamentação expressiva. Há outros salmos que remetem a lamentações, mas esse é um salmo de lamento crônico. Provavelmente, ele foi composto ainda durante o exílio babilônico. O que é o exílio babilônico? Quando o reino da Mesopotâmia, capitaneado pelos babilônicos, a Mesopotâmia constituía em babilônicos, caldeus e assírios. Os babilônicos invadiram Judá por meio de Nabucodonosor, um rei. E mais ou menos no ano 522 a.C., eles espoliaram a terra. Eles queimaram os muros e portas, derrubaram o templo, queimaram tudo, levaram os melhores de Jerusalém, de toda a Judá, para a Babilônia, para servirem como escravos. Aí vem a história do livro de Daniel, do livro de Ezequiel. Daniel estava entre eles, Ezequiel provavelmente também, talvez Ezequiel uma segunda leva. E quando esse povo, representado pelos seus melhores, estavam em Babilônia, provavelmente lá, nesse período que durou aproximadamente 70 anos, até que o Império Persa dominasse a Mesopotâmia, e o rei Ciro determinasse que eles podiam voltar à sua terra. Aí você vem a história do livro de Neemias, do livro de Esdras, em que eles voltam e reconstroem a cidade, do livro de Ageu. Esse é o contexto histórico. Mas nessa fase, do período de exílio, do período de vergonha, do período em que o povo está expropriado da sua terra, que eles estão numa terra estranha, servindo como escravos, muito provavelmente nesse período, esse salmo é composto. Um salmo de lamentação, um salmo de tristeza, um salmo de choro. Então eu queria que você lesse comigo, Salmo 137, diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Quando fala de Sião, lembre de Jerusalém, tá? Sião, Jerusalém. Pense que o movimento para a formação e para a constituição do Estado de Israel é um movimento sionista, em alusão a Sião. Então, Sião, pense em Jerusalém. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião.
Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha, se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, ou em algumas traduções, que a minha mão direita se esqueça da sua destreza, ou perca sua habilidade, que a minha língua fique colada ao céu da boca, ou ao palato, se eu não me lembrar de você, e se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha de Babilônia, você que será destruída, feliz é aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Feliz é aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Olha que lindo. Esse salmo é aquele que você termina cansado de ler. É o tipo de salmo, é o tipo de louvor, é o tipo de canção solene que você termina com aquele peso. Que tipo de salmo termina dizendo: bem-aventurado aquele que pegar a cabeça do teu filho e jogar numa pedra? Não é a pedra na cabeça do teu filho, é a cabeça do teu filho numa pedra. E aí vem a pergunta: como é que isso foi parar na Bíblia? Como é que isso foi parar na Bíblia? Como é que tem um salmo que termina assim, com esse tipo de sentimento, com esse tipo de bilis, com esse tipo de mau sentimento, esse tipo de ódio? Por que isso está na Bíblia? Está fazendo o que aí? Como é que ele se perdeu na Bíblia? Esse salmo. A primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: um dos grandes erros que nós cometemos é a tentativa de ler a Bíblia para buscar definições humanas sobre quem é Deus. A gente acha que na Bíblia a gente vai encontrar palavras humanas capazes de definir, capazes de delinear, capazes de colocar na caixa humana a divindade de Deus. Quem é Deus? Olhando na Bíblia eu vou entender tudo isso e vou esgotá-lo nas minhas palavras humanas. Isso é um erro. Isso é um erro. Deus não cabe nem na Bíblia. Deus não cabe nos céus. Deus não cabe no universo. Deus não cabe na concepção humana. Eu sempre gosto de falar Paulo, escrevendo aos Romanos, no seu capítulo 11, onde ele vai passando orientações, chega a dar admoestações pesadas, advertências duras, a popular cajadada no povo, e chega lá em Romanos 11, ele está quebrando pau, descendo a lenha, uma hora ele enjoa disso, ele começa a falar: cansei, vou salmodiar, vou louvar a Deus. E aí começa a falar: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, mas quão deleitáveis são seus caminhos. E aliás, quem conheceu a mente do nosso Deus? Quem foi, por acaso, o seu conselheiro? Ou aliás, quem primeiro deu a ele alguma coisa para que depois fosse restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a ele seja dada, pois, a glória eternamente. Paulo, irmão, Paulo falando de si, usando uma técnica grega de argumentação e retórica chamada argumento do louco. Aí ele fala de outro cara falando dele mesmo, porque ele quer se elogiar. Aí ele fala assim: eu conheço um homem, eu nem sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo, esse homem foi até o terceiro céu, e lá ele viu coisas que eu não estou nem autorizado a dizer. A gente não pode sair comentando coisas indizíveis, coisas inefáveis, coisas que ao homem não é lícito contar. Esse Paulo. Eu nunca fui no terceiro céu, gente. Quando eu chego no primeiro de avião, já me pelo de medo. Paulo foi até o terceiro. Eu não sei nem o que é terceiro céu. E o que ele viu, ele disse que não pode contar. Aí eu continuo sem saber. Mas esse cara tinha intimidade com Deus. Esse cara caiu por terra e viu um homem no caminho de Damasco. Eu sempre penso na piada infame. É a única pessoa na Bíblia que virou fruta, porque se converteu em Damasco. Nossa. Desculpa. Mas ele se converteu lá em Damasco, na cidade de Damasco, tá, gente? Para quem não pegou a piada. E a Bíblia fala que ele viu um homem aparecendo para ele, que só o seu rosto brilhava mais do que o sol do meio-dia.
Esse homem chama ele pelo nome. Ele não sabia quem ele era. Ele diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem você persegue. No grego ele usa a palavra Kyrios, que é a mesma raiz de César, Kyrios, Curios. A palavra Kyrios, se você for procurar qualquer dicionário de grego, vai te dizer o seguinte, que Kyrios significa aquele a quem uma coisa ou uma pessoa pertencem. Quando o homem tinha um escravo, ele era o Kyrios daquele escravo. Quando Paulo olha para ele e diz assim: quem és tu, Senhor? Ele está dizendo: eu aprendi a vida toda a saber tudo sobre Deus, mas eu não sei quem Deus é. Eu não sei quem você é, mas uma coisa eu sei: eu já te pertenço. Você é o meu dono. Eu não sei nem quem é você, mas eu sei que a minha vida já te pertence. E que a partir de hoje você manda em mim. E que a partir de hoje eu sigo os seus passos. Esse homem, Paulo, também chamado Saulo, que conhecia Deus pelo lado de dentro. Ele diz: quem conheceu a mente de Deus? Seus juízos são insondáveis. Eu não tenho como te descrever, eu não tenho como te situar, eu não tenho como te encerrar. E a gente comete erros achando que a gente já entendeu tudo sobre Deus. E eu te digo, meu querido, não entendeu coisa nenhuma. Deus não pode ser capturado pelas lentes humanas. Deus não pode ser fotografado pela lente da nossa retina. Deus não pode ser encerrado pela caixa mental do nosso juízo. Então a Bíblia não é um livro onde nós aprendemos definições humanas acerca de quem é Deus. Ah, mas Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Como diz um amigo meu querido, até um frango sabe disso. Ou alguém crê em qualquer outro Deus que não seja o Deus que nós cremos, e ele acha que o Deus que ele crê não é onipresente, onipotente, onisciente? Ah não, eu creio em Buda, mas eu acho que Javé é mais poderoso. Não, se ele crê naquele Deus, ele acha que aquele Deus é mais poderoso, óbvio. Então isso diz muito pouco sobre quem é o nosso Deus. Isso não diz como ele concilia ser amor e ser justiça ao mesmo tempo. Isso não diz como ele concilia ser misericordioso, mas é justo ao mesmo tempo. Que ele dá conforme cada um merece, mas ao mesmo tempo ele dá muito mais do que merecemos. Isso não diz como ele permite que tanta maldade aconteça no mundo, mas ao mesmo tempo se mantém no controle de todo o universo. Isso não diz. Deus está fora da nossa razão. Então a Bíblia não é um livro onde nós aprendemos definições humanas acerca de quem é Deus. A Bíblia é um livro onde nós aprendemos definições divinas acerca de quem é o homem. A Bíblia não é um livro onde você vai encontrar todas as informações sobre Deus. Mas a Bíblia é um livro onde você pode se conhecer plenamente através de Deus falando ao seu coração. A Bíblia revela muito mais sobre nós mesmos do que sobre o próprio Deus, porque Deus é inesgotável, que Deus é infinito, Deus não cabe nem na Bíblia. A afirmação é forte, mas ela não é herética. Deus não cabe na Bíblia, Deus não cabe num livro. Nem se todos os livros, o livro de João termina assim, o Evangelho de João, nem se todos os livros de todas as bibliotecas do mundo fossem escritos falando só sobre Ele, sobre Jesus, só sobre os seus feitos, isso sem falar do seu caráter, ainda assim não caberia. Não dá para encerrar Deus. Mas lendo a Bíblia, você pode se conhecer. Sabendo disso, a gente começa a ter uma outra visão sobre esse salmo. Esse salmo não é exatamente um retrato do caráter de Deus, mas o salmo é um retrato do nosso caráter em muitas situações do nosso relacionamento com Deus. É um salmo de tristeza. É um salmo de um momento de angústia, sim. Gente, a gente vive num momento da nossa sociedade onde a tristeza foi demonizada. Onde se você perdeu, se você está triste por qualquer motivo, tem alguma coisa de errado com você, você tem que tomar um remédio. Sua mãe morreu, você está triste? Não, tem que tomar um antidepressivo. Não tem. Não tem. Se você teve uma perda, é razoável a sua dor. Em muitos momentos, a dor, ela é estritamente necessária para nos manter vivos. Sim, a dor, aliás, é uma bênção de Deus para nós. Aquela pessoa que não sente dor, ela tem alguma anomalia no seu organismo. Ela tem uma doença. Ela tem um mau funcionamento. Porque a dor é um recado do seu cérebro, para que o seu corpo entenda que algo de anormal está acontecendo com você.
Então, se você sente dor por algo que aconteceu na sua vida, isso é o retrato da sua humanidade pura, nua e crua. Nos lembra ao mesmo tempo da nossa finitude, da nossa dependência, mas nos lembra também que o nosso corpo está funcionando muito bem, e que foi para isso também que Deus nos fez. Aliás, Jesus traz 1 milhão de ensinamentos para a gente, na forma como proceder diante das relações. Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, dizendo que nós devemos ter o mesmo sentimento que havia em Jesus Cristo. O de, sendo Deus, se humilhar e descer. O de, estando em cima, descer. Às vezes a gente acha que o nosso exercício é o esforço de pessoas humanas tentando se tornar divinas. Eu sou um humano tentando, pelo meu esforço, me tornar divino. Mas não. O nosso esforço é de pessoas que sabem ser divinas pela nossa origem na eternidade, se esforçando para serem humanas, assim como Jesus. É para isso que Ele nos chama, para desenvolvermos a nossa humanidade. Uma das coisas mais interessantes de quando Jesus ressuscita Lázaro é que Ele vai até a cidade de Betânia e encontra 2 mulheres, 2 irmãs de Lázaro. Lázaro que havia morrido. A primeira é Marta. Marta chega para ele, olha para ele no olho e diz assim: se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus fala assim: Marta, você não entendeu nada. É como se ele dissesse: olha, Marta, você não sabe o que está acontecendo. Seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia da ressurreição, não sei o que, no juízo final. Não, peraí, Marta. Eu não estou falando de um dia. O dia da consciência é um dia. O Natal é um dia, a Páscoa é um dia, a festa dos tabernáculos é um dia. Tudo isso é um dia, tudo isso é uma data. Mas a ressurreição não é um dia. A ressurreição é a pessoa. Muito prazer, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Ela se treme, bota o rabinho entre as pernas e vai. Jesus dá logo uma cortada. Daqui a pouco chega outra irmã, Maria, chorando, ajoelha diante dele, diz assim: Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesma coisa. Jesus tem um tratamento totalmente diferente. Jesus chora com ela. Jesus abraça ela e começa a chorar. Vamos lá ver onde é que enterraram ele. Onde puseram? E Jesus está lá chorando com essa mulher. Jesus te conhece além das palavras que você profere pela boca. Aquilo que você fala denuncia muito menos para Jesus do que o seu coração sente. E Ele conhece seu coração. Há um Jesus aqui que sabe da sua dor. E que não acha que é mimimi. Que conhece sua história. Que sabe suas angústias. Que não acha que isso é frescura. Há um Deus que acolhe sua lágrima. Há um Deus que valida seu sentimento. E há um Deus que te trata conforme a sua necessidade, de acordo com aquilo que você precisa ouvir. Quando Jesus fala para Marta, que achava que podia conversar com ele de olho no olho e dedo na cara, Marta assim, baixa sua cabecinha e se prostra. Quando Jesus fala para Maria, que estava prostrada e vendida, ela se levanta e caminha. Alguns precisam ouvir palavras que façam você se prostrar e reconhecer que Ele sabe o que você não sabe, que Ele pode o que você não pode. Alguns precisam ouvir uma palavra que vai fazer você levantar e dizer: se o seu castelo desabou, Ele está aqui te tomando pela mão, para juntos vocês se levantarem e reconstruírem. A partir dos escombros, a partir daquilo que caiu. Há um povo dolorido e justificando. E no meio da zombaria, está sendo zombado. Tem um povo, aquele mesmo povo que escravizou, e diz assim: ei, canta pra gente as musiquinhas que você cantava lá em Sião. Canta aí um hino de crente pra gente, canta um corinho de fogo aí pra gente. E no meio daquela zombaria, ele disse: não, desculpe, a gente não tem motivo para cantar agora. Eu não vou brincar de jogo do contente. O evangelho não é isso. O evangelho não é alienação. O evangelho não é brincar de jogo do contente.
Quando Paulo fala, quando Jesus deixa em todo momento a ideia de em tudo darmos graças, não quer dizer uma vida alienada, e não é fingir que está tudo bem quando você está com dor, porque o próprio Jesus chorou, o próprio Jesus manifestou dor, o próprio Jesus disse: eu tenho sede. O próprio Jesus sentiu fome e sentiu sede. O próprio Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus não vivia uma vida de alienação, e Ele não quer que você também viva essa vida de alienação. Ah, está tudo bem. Mentira, não está tudo bem. Não está tudo bem. E não há nada de errado em sentir dores. E o Salmo 137 está aí demonstrando exatamente isso. Que é bom ser humano. Que esses sentimentos que visitam o meu e o seu coração com frequência não nos tornam menos filhos de Deus por causa disso. Não nos isentam da graça. Não nos tornam abjetos ao projeto de Deus. Muito pelo contrário, eles nos inserem, porque Deus não tem compromisso com quem não precisa de um Salvador. Ele veio para os doloridos. Ele veio para os renegados. Ele veio para aqueles que todos os dias enfrentam lutas que não podem suportar. Lutas além das nossas capacidades. O que passa disso é palavra de coach, com todo respeito aos coaches. Mas isso não tem base bíblica. A ideia de que se você está passando é porque você pode suportar. Mentira. Eu creio piamente que tem muita gente aqui passando por dores, por lutas muito maiores do que a sua capacidade de suportar. Isso acontece não é para que você se supere, não. É para que você reconheça a sua fraqueza e o poder dele se aperfeiçoe na sua fraqueza. A pior coisa que você pode fazer quando está se afogando e tem um salva-vidas disponível, sabe o que é? Tentar se salvar. Que você se debate e bate nele. Uma vez eu vi um salva-vidas falando que teve uma vez que ele teve que dar uma pancada na nuca de uma pessoa para ela apagar. E quando o cara apagou, ele disse: pronto, agora eu posso te salvar. Ou então eles ficam lá no fundo mesmo, esperando a pessoa se debater, cansar. Ele diz: pronto, agora calma, eu estou no controle. Muitas vezes Deus faz isso com a gente. Ele espera você se debater, cansar. Ou então te dá um baque violento, uma perda, para que você apague, reconheça o limite das suas forças e ouça a voz dele dizendo: pronto, agora eu estou no controle. Agora eu posso te salvar. Agora eu posso agir. Agora eu posso te conduzir ao raso. Eu posso te levar para a praia agora. Que você já reconheceu que você não pode salvar sozinho. Que não são seus gritos que vão salvar seu casamento. Que não é tapa na cara que traz seu filho de volta. Que não é 5 passos que vai fazer você largar esse vício. Eu conheço uma irmã que o louvor preferido dela, um louvor bem antigo, que falava: o teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder. É um louvor que só os dinossauros de igreja conhecem. Eu perguntei a ela: por que você gosta tanto desse louvor, minha irmã? Ela disse: porque a primeira vez que eu fui na igreja, cantou esse louvor, e na hora que cantava assim: queres os vícios abandonar, no sangue há poder. Sim, há poder. Naquela hora eu senti algo queimando dentro de mim. E eu tinha 34 anos, em que pelo menos uma carteira de cigarro por dia eu fumava. Naquela hora algo queimou dentro de mim e eu tomei nojo de nicotina e cigarro. E nunca mais eu coloquei um na boca. Uma obra poderosa, miraculosa. Deus tem diversas formas de agir, gente. E não há limites para o seu poder. Não há limite para o seu poder. Deus conhece cada irresignação e cada lágrima vertida. E não, Deus não brinca desse joguinho de alienação, de mentirinha, de fingir que está tudo bem quando não está tudo bem. Muito pelo contrário. Deus quer a sua confissão diante dele. Deus quer a sua
confissão de que não, eu não posso. Sim, eu preciso. Sim, eu dependo. O jogo da fé é baseado muito mais nisso do que numa crença. E a dor, ela é instrumento fundamental para que isso aconteça. Alguns dias o pastor Diogo falou de um exemplo aqui, de uma mulher que tinha uma síndrome rara que não sentia dor. E um dia ela estava, sem perceber, com a mão no fogo, no fogão, enquanto cozinhava. A mão se deteriorou toda, queimou, queimadura de 3º grau, e ela não percebeu, porque ela não sente dor. Não, a dor é um presente de Deus, para que a sua alma reconheça os limites das suas forças, para que você procure ajuda, para que você reconheça que sozinho você não pode caminhar. O salmista está falando de um sentimento genuíno. Ele disse, não peça isso. Eu não vou brincar, eu não vou mentir, eu não vou travestir uma situação mentirosa da minha vida. Não, eu vou chorar. E não há nada de errado em chorar, gente. Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus se angustiou. Os grandes profetas da Bíblia choravam. Jeremias escrevia, por essas coisas eu choro. O livro de Lamentações é um livro só de choro, escrito ou atribuído a Jeremias. A Bíblia é o livro dos chorões. A Bíblia é o livro dos chorões. Quantos exemplos na Bíblia de servos fiéis e valentes, homens, machos alfa, e que entregaram ao Senhor as suas orações em forma de lágrimas. E você não é menos crente por causa disso. Você não é menos crente porque está doendo. Se está em exílio, o momento é de chorar, sabendo que o Senhor continua no controle. E Ele diz, olha, o meu choro inclusive é válido, porque eu tenho saudade de Jerusalém. Aquilo que vocês tiraram de mim. Vocês tiraram de mim Jerusalém. Ah, se um dia eu me esquecer de Jerusalém, meu irmão, eu estou doente. A minha mão direita vai ficar ressecada, ou em outra tradução, ela vai se esquecer da sua destreza. A minha língua vai colar no céu da boca, se eu me esquecer de Jerusalém. Se Jerusalém não for igual à minha maior alegria, eu lembro, eu tenho motivos para estar assim. As minhas angústias, elas são validação disso. E nesse mesmo momento, tem um outro verso na Bíblia, em Lamentações capítulo 3, verso 22, que fala uma máxima muito conhecida por todos nós, que são as misericórdias do Senhor, são as causas de não sermos consumidos. E sinceramente eu sempre pensei em misericórdia como algo muito fruto de uma omissão, de um Deus passional, de um Deus passivo, melhor dizendo. O que eu pensava em misericórdia? Imagina um pai que diz para o filho assim, olha, se comporte porque eu vou trabalhar. Mas o filho não se comporta, o filho quebra tudo dentro de casa. Aí o pai chega de noite e diz, rapaz, você quebrou tudo de casa? Ele, quebrei, pai. Aí tem 3 atitudes possíveis. A primeira é, bora pro quarto que a gente vai ter uma conversa agora. Perdeu o videogame, perdeu as férias, está de castigo, vai tomar uma peia. Esse é o meu pai. O nome disso é justiça. Eu te disse, se comporte. Não se comportou, castigo veio. Justiça. Aí tem um outro extremo. Assim, você quebrou tudo. Tá bom, eu vou te dar um videogame novo para ver se você se empolga e não quebra mais. O nome disso é graça. Ele não merecia receber o negócio lá. Aí tem o meio termo. Ele, tá bom, não vou fazer nada. Deixa para lá. Tudo bem. Aí o nome disso é misericórdia. Que não recebeu o castigo que era merecido. Só que essa atitude que a gente atribui à misericórdia parece que é um Deus passivo, um Deus omisso. Quando Deus não faz nada é porque Ele foi misericordioso. Deus passou a mão na minha cabeça, misericórdia. Parece que quando a gente não quer assumir as consequências dos nossos atos, a gente clama por misericórdia. Misericórdia, Deus, misericórdia. Mas sinceramente eu não, lendo o texto que fala, o texto áureo da misericórdia na Bíblia, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, exatamente no momento em que Deus está pesando a mão sobre o povo, que Deus está permitindo que o povo vá para o cativeiro, permaneça 70 anos como escravo na Babilônia, e que o povo está sofrendo, e que o povo está chorando, e aquele povo no meio desse juízo de Deus,
olha para Deus e diz: as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Eu começo a entender que misericórdia não é quando Deus passa a mão na nossa cabeça, quando Deus simplesmente cruza as pernas e diz: eu não vou fazer nada, quando Deus simplesmente abre mão do direito de agir. Não, a misericórdia não é isso. A misericórdia de Deus é toda a ação de Deus, todo gesto de Deus deliberadamente agindo em nós, em nossas vidas, seja por presente, seja por castigo, que nos vise outorgar e proporcionar uma segunda chance de agirmos diferente da forma que agimos da primeira. Todas as vezes que Deus age de um modo a fazer você entender, você acordar, a sua mente novamente abrir, você abrir seu olho, você cair na real e entender que há um novo caminho a ser percorrido, que há uma forma diferente de agir. Quando Deus permite que você se depare com o seu pior pecado, quando Deus permite que relações sejam rompidas, que uma porta seja fechada, que uma perda familiar aconteça, para te acordar, para te dizer: eu não desisti de você, você ainda pode mudar de vida sim. E você acha que Ele está te castigando, na verdade Ele está exercendo a sua misericórdia para com a sua vida e te chamando para um recomeço, para uma segunda chance. Aquele momento em que muitos julgavam, muitos profetas disseram: Deus está nos punindo. Outros se levantavam e diziam: não, Deus está tendo misericórdia. Deus está se levantando e nos chamando a entender que a nossa dor é um processo de amadurecimento para que nós possamos agir diferente como agimos antes. Gente, isso faz a gente entender o que de fato é arrependimento na Bíblia. Arrependimento não é o remorso, não é a culpa e o peso pelo que você fez de errado. Isso não é arrependimento. Arrependimento é o alívio, a certeza, a convicção e a tranquilidade que hoje eu sou diferente de ontem, e o eu de hoje não faz o que o eu de ontem faria. Isso é arrependimento. Quando você começa a pensar: eu queria estar ontem com a cabeça e o coração que eu tenho hoje, aí você está arrependido. Se eu pudesse voltar no tempo hoje, e sabendo o que eu sei agora, sendo a pessoa que eu sou hoje, eu não faria mais aquilo, é porque o arrependimento chegou no seu coração. Porque muitas vezes você está angustiado com as consequências dos seus erros, sofrendo porque ela descobriu, atordoado porque chegou aos ouvidos do chefe, mas na real você gostou de fazer e faria de novo. E se soubesse que ninguém vai ficar sabendo, vai fazer mais uma vez. Isso não é arrependimento. Isso é remorso de criança, chateado porque o pai tomou o brinquedo. O arrependimento é a tranquilidade, a alegria e a convicção de que hoje eu sou diferente de como eu era ontem, de que Deus está me transformando todos os dias em uma pessoa mais parecida com Ele. Isso é o arrependimento bíblico. É saber que a misericórdia do Senhor não é um Deus que passou a mão pela sua cabeça e diz: dessa vez tudo bem. Não, é um Deus que fez tudo o que foi necessário e vai continuar fazendo, para que você tenha uma nova chance de fazer diferente de como você fez ontem. Ainda que seja uma perda, ainda que seja uma dor, ainda que seja um castigo. Esse salmo vai encerrar de uma forma estranha, dolorosa, angustiante, porque é a resposta para o questionamento do início. O povo pede: canta uma musiquinha pra gente. Eles disseram: como é que eu vou cantar a música do Senhor em terra estranha? Não vou. Aí no final ele muda de ideia: quer saber? Vou cantar. Você quer uma musiquinha, Babilônia? Quer treva? Você vai ver a musiquinha que eu vou cantar para você. A musiquinha é assim, ó: bem-aventurados aqueles que pegarem os seus filhos e baterem com a cabeça dele na pedra. Amém. Essa é a musiquinha que eles cantam, recheada de mágoa, de ódio, de dor. Por que eles cantam isso? Porque foi isso que foi feito com os filhos dele. Provavelmente esse texto não fala de uma rocha qualquer, de uma pedra. Provavelmente é porque rocha, aqui está a rocha, não é uma rocha qualquer. Provavelmente se refere a um lugar. Talvez
um lugar conhecido como Rochedo dos Edomitas, é uma hipótese. Mas provavelmente é um lugar específico. Talvez o lugar que serviu como matança para os filhos de Israel. Talvez um lugar que remetia a dores, um lugar que remetia a más lembranças, um lugar que remetia, quando eles pensavam naquilo, eles pensavam em tudo que eles passaram, onde eles reviviam a cena dos filhos deles sendo jogados em penhascos, de Israel queimando a fogo, dos seus guerreiros tendo olhos furados, e toda a dor era trazida de volta, e o sentimento deles é: tomara que alguém retribua em vocês aquilo que vocês fizeram comigo, tomara que vocês sofram igualzinho vocês fizeram a gente sofrer. E a grande questão é que ao longo de todo o Velho Testamento, alguém já disse uma vez que o Velho Testamento é aquele livro que, se você espremer as páginas, parece que só pinga sangue. Ao longo de todo o Velho Testamento, o que você vê é isso: é um bateu, o outro revida, aí o outro revida mais forte, aí o outro busca vingança, aí o outro vem e se mete e bate também. É um fluxo, é um ciclo de agressões. É um pegando o filho do outro e batendo na pedra, e outro furando o outro, e outro cortando a mão, e outro massacrando, e outro invadindo, outro espoliando, outro escravizando, e é sempre isso. Um fluxo que não termina, que não tem fim, de sentimentos e de esperança. Parece que a minha paz só virá quando eu fizer justiça e quando a sua dor chegar. Parece que eu só vou ficar melhor quando eu vir de fato Deus pesando a mão sobre você, quando alguém fizer com você o que você fez comigo. E de olho por olho, dente por dente, está uma nação toda cega e banguela. E esse fluxo vai perdurando. Parece aquelas birras de criança da síndrome da última palavra. Idiota, é você. É você tão infantil. Infantil é você. É você. O infinito de vezes que é você. Aí eu e Silas tínhamos uma técnica. Uma mais do que tudo que você falar que é você. Essa era a exódia, a carta magna que ganhava de tudo. E quando um dava um tapa e o outro no carro, o que você queria? Dar o tapa mais forte? Não. Você queria dar o último tapa. Esse ganhou. Quem bateu por último ganha. A gente está sempre nessa. Eu bater por último. Na síndrome da última palavra. Quantas vezes você está discutindo com a pessoa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele diz assim: para acabar com a discussão, vou falar uma coisa aqui. Aí você fala e você que acaba, é você que termina quando acaba. Vou falar aqui para terminar a discussão. Sempre tem que ser eu falando para terminar a discussão. A gente é apaixonado por isso, por dar o último tapa, por terminar com a razão. E terminando com a razão, você termina com a relação. Quantos casamentos foram terminados? Quantas relações você já teve que abandonar para não abandonar a razão? Quanta gente você perdeu de amizade só nessa última eleição? Porque você larga o amigo, mas não larga a razão. Não é pelo candidato, não é pela ideologia, não se iluda. É pelo direito de ganhar. Assuma. Depois dali, por exemplo, do exílio, Israel nunca mais foi único. Reino do Sul e Reino do Norte nunca mais se encontraram. Jerusalém e Samaria foram inimigos até. Porque esse fluxo de quebra de cabeça, de vingança, não terminava. Aí chega um dia em que Deus resolve intervir. Ele diz assim: ei, para que ninguém mais tenha que fazer isso, para que vocês parem com essa idiotice de um pegar o filho do outro e bater na cabeça, na pedra, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o meu filho e bater com a cabeça dele na pedra, por amor a vocês. Um dia Deus interrompe o fluxo. Um dia Deus cessa o fluxo das vinganças, o fluxo das desavenças. Deus interrompe o ciclo e dá a oportunidade deles de mirarem o exemplo
do filho maduro. Você não precisa parar de chorar. Você não precisa parar de ser sensível aos problemas. Mas saiba que muitos problemas da sua vida, muitas dores, hoje, são fruto apenas da sua insistência em não abandonar ciclos de vinganças, ciclos de birras. Quantas relações foram abortadas e perdidas porque você ainda insiste em querer bater a cabeça dos outros na pedra. Deus interrompe isso e diz: pronto, eu vou bater a cabeça do meu filho na pedra. Eu vou entregar o meu filho para que os filhos de vocês sejam preservados. Eu vou fazer isso. E assim acaba. Eu gosto de pensar que o Salmo 137 não termina nesse versículo. Ele termina no Evangelho. Ele termina na cruz, quando apenas um filho é sacrificado para que todos os outros sejam preservados. E eu quero te convidar hoje a interromper ciclos de razão, ciclos de confusão, ciclos de vinganças, ciclos de retribuições. Eu quero te convidar a entregar as suas dores, como aquela carreta que está rodando o Brasil inteiro, carregando um carregamento enorme e que agora pode descarregar. É quando a gente encontra os ombros do Senhor, dispostos a acolher o nosso choro e a nossa lágrima. Se está doendo, chore. Mas saiba que provavelmente a sua dor, provavelmente os processos que você tem enfrentado hoje, são fruto da misericórdia de Deus, oferecendo para você uma oportunidade de arrependimento, de fazer diferente do que você fez ontem. Aquele cativeiro era a oportunidade de Israel finalmente se voltar para Deus, parar de estar em idolatria o tempo todo, parar de estar o tempo todo adulterando com outros deuses e dependendo de mandinga, de toda sorte de simpatias religiosas, achando que podiam comprar Deus. Aí Deus disse: tá bom, vocês acham que o templo me compra? Então eu vou permitir que o templo seja destruído, para ver se vocês voltam os olhos apenas para o dono do templo. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Baixa tua cabeça um pouco. E que o Senhor traga à memória, à sua memória, dores enfrentadas, processos que você tem vivido e que têm sido dolorosamente vivenciados todos os dias, lutas maiores do que você pode suportar, processos para os quais você não se preparou, não estudou o suficiente, mas que o Senhor permitiu que você passasse. E assim como esse versículo, eu já me questionei como é que isso foi parar na Bíblia, e você tem se perguntado como é que essa situação veio parar na minha vida. Como é que eu vim parar aqui, nessa relação, nesse relacionamento, nesse erro, nesse vício? Como é que essa dor veio parar na minha vida? Como é que eu permiti quebrar uma relação dessa forma? Até quando você vai insistir em ter razão? Até quando você vai alimentar tanta vingança no seu coração? Até quando o seu alimento diário vai ser o desejo de retribuição de quem lhe fez mal? Quantos relacionamentos isso vai te custar? Será que isso já não está custando o seu casamento? Porque você não pode perdoar. Porque dessa vez não pode ser você o último a tomar o tapa. Porque você não é adulto o suficiente para dizer: tá bom, chega, você tem razão. Não. Deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Fique tranquilo, nenhum filho mais vai precisar ter a cabeça na pedra, porque o primogênito de Deus já morreu em nosso favor.
Ele já levou sobre si toda a nossa dor, toda a nossa angústia, toda a nossa iniquidade. Porque se há momento de chorar, se há momento de dizer, eu não tenho como cantar, eu não tenho como dizer que está tudo bem agora, porque não está. Eu não vou ficar fingindo que está tudo bem, eu não vou emular uma situação, eu não vou viver de simulação, eu não vou viver de alienação. Eu vou chorar sim, eu vou padecer sim, porque o próprio Jesus padeceu. Como cantaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se você está vivendo o Salmo 137 hoje, é momento de chorar, mas saiba que há uma esperança de que logo logo vem o Salmo 126, e você vai poder dizer, quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro de Sião, nós estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, o nosso lábio se encheu de cântico, e nós dizíamos entre nós, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E aqueles que nos viam diziam, grandes coisas fez o Senhor por esses, por isso que eles estão alegres. Esse dia vai chegar também, e quando ele chegar, você vai poder sorrir também. Você vai poder expressar com generosidade, com sinceridade, com verdade, com gratidão, e dizer, aquela luta não me matou, aquela porta fechada não me destruiu, aquele plano desabou, mas houve um Deus que me tomou pela mão e me deu uma nova chance de recomeçar. Aquele projeto faliu, mas ele recomeçou outro comigo. Aquele relacionamento infelizmente não prosseguiu. Ah, meu irmão, eu conheço um Deus, não de segunda chance, mas de segundas chances. Um Deus cuja misericórdia é infinita, não tem fim. A sua benignidade dura para sempre. Eu conheço um Deus que o tempo inteiro, todos os dias, Ele nos dá a oportunidade de nos levantar. Ah, meu querido, olha, com Deus, quando a gente traz Ele para a nossa vida, nós ganhamos uma consciência de que nós nunca envelhecemos. Não, eu vou dizer para você, um fogão fica velho, uma geladeira fica velha, um celular fica velho. Todos esses produtos têm obsolescência programada. Em 3, 4 anos eles estão programados para ficar velho. Ele já não faz o que ele fazia antes, ele já não oferece as mesmas condições. Objetos ficam velhos, mas pessoas não ficam velhas. Você nunca fica velho. Quando você está com Deus, você nunca fica velho. Eu vou dizer, eu não estou velho. Aliás, o Saulo que vocês estão vendo hoje é o Saulo mais novo que existe no mercado. Não há um Saulo mais novo do que esse que vocês estão vendo. O Saulo de ontem já está velho. O que vocês conheceram ontem já não existe mais, já está velho. O Saulo que está no YouTube está velho. O Saulo novo é esse de hoje. O que passou pela dor, o que passou pelo deserto, o que enfrentou, o que chorou, mas o que agora sorri. Esse Saulo é mais novo. E você é o mais novo você que existe no mercado. Até os jovens correm e se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor, esses correrão e não se cansarão, renovarão suas forças, com asas de águia subirão. É os que esperam no Senhor, os que trazem Ele para a sua vida, os que choram aos pés dEle. Essa é a oportunidade que temos nele, de nunca envelhecermos, de sermos novos a cada dia, assim como as suas misericórdias. Amanhã, quando você acordar, há uma misericórdia nova de Deus esperando por você. Há uma segunda chance, há uma nova oportunidade, há um convite ao arrependimento, há um Jesus te transformando e fazendo com que você de amanhã seja diferente do você de hoje. Há um Jesus que quebrou ciclos, há um Jesus que quebrou todo esse estigma da vingança, que acabou com essa rotina de dores, de cabeças na pedra. Ele diz, a partir de hoje, só uma cabeça vai na pedra, só um filho será sacrificado, para que os de vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Fique de pé.